que o jornalismo, por si só, ele já tem um viés investigativo, mesmo quando ele não é policial. De um fato, é uma apuração, é algo que requer alguma coisa assim. Eu acho que é preciso separar esses papéis. A polícia é uma parceira do jornalismo investigativo. Muitas vezes a gente também colabora com a polícia e consegue colocar para eles, a gente tem acesso onde a polícia não tem. É importante a gente entender sempre o papel do jornalismo. Nós somos a voz das pessoas, nós temos um papel, nós temos uma missão. Eu não acredito em jornalismo sem missão. Não consigo acreditar numa satisfação apenas pessoal, profissional, de quem exerce o jornalismo. Eu acredito que é uma missão. E quando você entende isso, você consegue separar bem. Todas as reportagens que a gente faz, elas demandam algum tipo de investigação. Você tem que ouvir os lados, você tem que apurar a fonte, você tem que apurar o fato. Exceto o que é factual, o que aconteceu, está ali. Mas mesmo assim, tem os desdobramentos, tem a suíte, né, que a gente chama. Então, eu acho que o jornalismo investigativo engloba muito mais do que apenas o jornalismo policial. O jornalismo policial muitas vezes é baseado no fato que aconteceu. Ele nem requer muita investigação jornalística, que por si só ela já tem os elementos todos que compõem uma grande reportagem. Agora cabe ao olhar do repórter encontrar o que ninguém está vendo, olhar o que ninguém está vendo, entender o que ninguém está vendo. Enfim, acho que esse é o nosso desafio diário. É um jornalista que, mesmo que tenha uma base ou uma ponta de alguma investigação, ele avança em cima daquela informação. Mas não dá para o jornalista bater no peito e dizer, não, eu sou jornalista investigativo se eu só divulgo relatórios fechados da polícia. Não, não é um jornalista investigativo. Ele é um jornalista que ele tem acesso a fontes. Ele deixa de ser menor na cadeia de produção da notícia? Não, ele não deixa de ser menor. Ele tem uma coisa que é muito valorizada, principal, possivelmente, que é o ineditismo. Mas não necessariamente isso é jornalismo investigativo. Até porque um está mais ali pautado no factual, na cobertura diária. E o jornalismo investigativo, acho que ele tá pautado no factual, mas ele procura algo mais atemporal que talvez paute um outro factual lá na frente. Então acho que existe essa diferença entre jornalismo e jornalismo investigativo, na minha opinião, justamente levando em consideração também o processo de apuração e o resultado que tem tanto o jornalismo quanto o jornalismo investigativo. O Cabrini tem essa questão que ele cuida muito das pautas, de tudo. Ele é um editor-chefe, ele tem essa prática, então eu era o braço direito dele na formação. E a gente quando eu recebi o convite, a gente não sabia nem o nome do programa, mas a gente sabia que ia ter um programa de investigação na grade da SBT. E aí eu aceitei de pronto. Eu lembro do dia que ele reuniu a parte da equipe para decidir o nome, e aí a gente achou que o Conexão Repórter era o que mais cabia. E aí começamos a trabalhar, e era um desafio, porque na época o SBT não tinha um olhar, ele era um grande jornalista, não tinha um programa de investigação lá, e o Cabrini chegou para fazer isso. Então a gente partiu do zero. E as pautas iam chegando e a gente ia escolhendo. E a nossa estreia tinha que ser grandiosa. E eu lembro que a gente estreou com uma reportagem de venda de crianças. Foi uma coisa que a gente era um trabalho assim, tinha que ter uma frente. Então a gente trabalhou muito para ter uma frente. E essa reportagem de pedofilia que acabou provocando aí que a gente tenha conquistado o Prêmio ESSO, o primeiro Prêmio ESSO do jornalismo, aliás, o primeiro e único, né? Porque o SBT, pelo que eu lembro agora, não teve mais nenhum, foi o único Prêmio ESSO que o SBT ganhou. Surgiu assim, uma pessoa ligou para a produção, disse que tinha um vídeo de um padre abusando sexualmente de um menor,
Quando o vídeo chegou, a gente descobriu que não era um menor, era um rapaz de 18 anos, e que era uma relação homossexual. Diante disso, perdia, né, a força da denúncia. Mas a gente conversou muito, e aí o Cabrini, a gente percebeu que havia muito medo nos personagens, existia muito medo. E isso levantou a suspeita de que, além daquele vídeo que foi gravado, e que provavelmente foi gravado numa tentativa de extorquir dinheiro dos padres, mas envolvia uma história, tinha uma história por trás daquilo, uma história trágica, de abusos, de estupro. E aí nós mandamos um produtor na época para Arapiraca, e ele ligou e falou: olha, a história é muito maior do que a gente está imaginando, são 2 monsenhores envolvidos e pelo menos 2 padres, que eles abusavam desses meninos aí que foram gravados desde que eles tinham 12, 13 anos. E aí a gente começou a puxar, e eu lembro que o Cabrini, o rapaz ficou lá produzindo, tentando entender as personagens, marcar as entrevistas, marcar tudo. E o Cabrini foi para lá, e quando o Cabrini foi para lá, ele amarrou tudo, né? Porque aí ele sentou diante do padre, do Monsenhor, que tinha 82 anos, ele pergunta para o Monsenhor o que ele acha do pecado. O Monsenhor dá uma aula bíblica para ele sobre o pecado, e aí o Cabrini fala sobre a pedofilia. E aí o Monsenhor desconstrói, pede para o Cabrini se retirar, que a entrevista acaba, mas aí você começa a entender como tudo está por trás daquela... E aí a gente fez a matéria, essa reportagem foi no ar, se não me engano, numa segunda-feira, acho que era uma segunda-feira que ela foi exibida, e no dia seguinte o Vaticano já ligou para a gente, porque já mandaram uma mensagem, foi no mesmo dia, na mesma semana, que o Vaticano admitiu pela primeira vez que havia pedofilia nas igrejas católicas da Irlanda. Então foi um choque, porque a Igreja Católica admitiu a pedofilia e logo no Brasil já aconteceu outro caso. Então a repercussão foi muito grande, criou-se uma CPI da pedofilia, e esse Monsenhor foi preso numa das audiências, com 82 anos, ele saiu algemado da CPI. E aí, enfim, diante de toda a história, acho que foram 6 ou 7 programas que acabaram repercutindo e tal, a gente, ao final do ano, conquistou o prêmio ESSA, que foi algo inédito na minha carreira e na carreira de muita gente, acho que até do Cabrini, se não me engano, e o primeiro também do SBT. Eu tinha uma fonte que era uma pessoa da marketagem política, que a gente já vinha falando algumas vezes sobre eleição e sobre campanhas. Eu conheci essa pessoa num ambiente acadêmico e todas as vezes que a gente falava, eu ficava com a impressão que aquela pessoa era uma pessoa que tinha produzido fake news, né? Que em determinado momento, pelas informações que ela tinha, pela forma como ela estabelecia as relações, ela estava quase deixando claro para mim que ela em determinado momento trabalhou com fake news. Ela produziu peças para enganar numa campanha. Em determinado momento eu disse para ela, olha, não tem jeito, você produziu fake news por tudo que você está me contando. E a impressão que eu tenho é que você quer me contar essa história. E a gente chegou ali numa situação onde a pessoa disse, não, de fato, eu acho que vale a pena eu contar essa história. E ela começou a me contar a história e aí em determinado momento eu disse, ok, mas eu não quero contar só a sua história. Não estou querendo fazer um livro sobre você, uma reportagem sobre você. Eu quero fazer um pouco de uma reportagem sobre esse universo de produção de fake news. Então eu preciso de mais gente. E como na época, essa reportagem é uma reportagem que ela trata de um período específico, né? Você tinha disparos, por exemplo, mas você não tinha o WhatsApp, você tinha disparos de e-mail. Inclusive a reportagem ela começa falando disso, ela começa desse personagem lá na fronteira do Brasil, procurando uma pessoa que faça disparos de e-mail. E eu disse, eu preciso que você me ajude a achar mais gente que trabalhe com fake news para que a gente consiga ampliar essas pessoas falando sobre isso. Essa pessoa, além do relato dela, ela também abriu ali, naquele momento, fontes para que me ajudassem nessa reportagem, né? na produção da reportagem. E a partir daí foram algumas viagens que a gente fez para encontrar com as pessoas, mostrando exatamente como tinham sido construídas as fake news, né?
E aí com alguns relatórios exclusivos, em determinado momento, relatórios inclusive internacionais, exclusivos, mostrando como era a questão das fake news. A gente está falando aí de 2018, início, eu começo essa reportagem em 2017 ainda. Então, e é uma reportagem que se refere basicamente a uma campanha de 2010. Essa expressão fake news nem existia ainda, mas já tinham produtores de fake news fazendo disparos. No momento, e muita coisa tem uma coincidência muito grande ainda. Né? Os elementos ainda são muito parecidos. Se você pensar que na época já tinha disparos para o WhatsApp, para o e-mail, agora você tem disparos no WhatsApp. O período dos disparos às fake news é justamente na última semana de campanha, né? Nos últimos, e a partir da quinta-feira, do final do horário eleitoral, porque aí você já não tem mais programas eleitorais para que os candidatos se contraponham a aquelas mentiras que eventualmente eles possam ser acusados. Então, esse é um período, a gente acabou de fazer uma reportagem mostrando isso, que o período de divulgação das fake news, elas ocorrem principalmente a partir de quinta-feira, quando você não consegue mais ter a reação das equipes de campanha que foram atingidas pelas fake news. Então, esse modus operandi, ele continua, ele se repete nesse período. Mas ela começa a partir de uma fonte, e a partir daí, e com essa fonte, eu amplio mais uma relação com outros produtores de fake news que me ajudam a montar, e a partir daí a gente vai atrás de dados, a gente vai atrás de uma série de elementos aí para compor esse quadro. Essa foi uma reportagem que eu fiz acho que em dezembro ou novembro do ano passado. Começou, na verdade, com uma leitora do Diário Oficial do MPF, que aí tinha uma informação dizendo que o Gilbert Wagner, um tal cidadão chamado Gilbert Wagner, que até então não sabia quem era, tinha conseguido entrar na FAB e ele era condenado em tal processo. Eram essas informações básicas. Em relação à apuração, primeiramente eu demandei o MPF, não deu certo, não conseguiram me ajudar em relação a essa apuração. Passou um tempo, eu consegui tentar com pesquisa tanto em documento público em relação a alguns jornais antigos, mas também como em documentos relacionados a processos judiciais que estavam ali no STF ou no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Eu consegui descobrir um pouco mais quem era o Gilbert Wagner, né, que era um homem acusado de chefiar uma milícia lá no Espírito Santo, que ele tinha inclusive poderia ter levado, segundo a denúncia, uma forte milícia do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, né, que é aquela que tem o símbolo do Batman. Ele já tinha sido condenado por algum desses crimes, se eu não me engano, sempre em primeira instância. Acho que nunca tinha chegado à segunda instância, apesar de um dos casos ter chegado ao STF, mas acho que foi por conta de um HC, de 3 HCs, na verdade, que a defesa dele entrou. E aí a reportagem foi baseada, construindo sempre nessa linha, talvez um pouco mais de esforço pessoal. O MPM também me deu algumas informações, porque chegou a ter um processo dentro do Exército em relação a ele. E o próprio, do Exército não, da FAB, né? E a própria FAB me deu um outro lado ali, que deu para ajudar também a entender melhor o que tinha acontecido ali. A reportagem investigativa, às vezes, ela nasce despretensiosamente. Você tem uma informação e às vezes você não tem nada além de uma informação, de alguém que disse alguma coisa, e é preciso se aprofundar. Você tem que ter, eu acho que é muito intuitivo, é muito de tentar entender o que essa notícia, o que essa reportagem vai repercutir na vida das pessoas, e aí você começar a enveredar, fazer levantamento de fonte, de documentos, de provas, ouvir os lados. Muitas vezes as pessoas do caminho tem uma frase que eu gosto muito, que é: o denunciado não te dá flores. Então ele fica com raiva de você. Mas geralmente quem denuncia também tem um interesse, quase sempre tem. As pessoas ou por se sentir injustiçado, ou porque tem interesse em prejudicar a pessoa que está denunciando, ou porque houve uma briga entre eles e tal. Acho que o jornalista investigativo está mais ligado a uma ideia de interesse público,
no sentido de a gente precisa revelar algo que é de interesse público, não da vida privada de determinada pessoa, como pode ser, por exemplo, com o trabalho de um policial que está investigando algum crime, alguma fraude, coisa nesse sentido. Não que isso não seja de interesse público, isso também pode ser de interesse público, mas acho que o jornalista investigativo está sempre investigando algo que está atrás de algo que toda a população quer saber, ou que ao menos a maioria da população quer saber, porque ou está relacionada a um político, ou está relacionada a um cara que tem muito dinheiro, ou está relacionada a um cara que tem muito poder, ou está relacionada a um cara que fez um crime muito grande. Então acho que o jornalismo investigativo tem esse compromisso com o público que talvez a investigação policial, por exemplo, não tenha. Jornalismo você não faz só. Inclusive é importante que se diga isso, porque o que é que diferencia uma redação jornalística de jornalismo de, por exemplo, um blog ou um trabalho mais individualizado? É justamente a hierarquia de cuidado em relação àquele texto. Então, a chance de erro, e o erro jornalístico, ela existe o tempo todo, ele existe o tempo todo. O erro está sempre à espreita do jornalismo, né? Mas com a hierarquia de uma redação, a tendência, mesmo que esse erro possa vir a aparecer, a tendência é esse erro ele ter menos chance de aparecer. Então, é por isso que uma redação é importante. Então não dá para você fazer um trabalho solitário do começo ao fim, porque a chance de você errar, inclusive, é muito maior. Sem contar que você vai ter mais dificuldades por uma série de coisas quando você faz um trabalho solitário.